Alô, meu querido irmão, minha querida irmã, Dom Sebastião com alegria está chegando até você hoje, nesta segunda-feira, começando a semana bem, ouvindo a palavra de Deus que nos fortalece, que nos ilumina, que nos dá tanta força nesta situação difícil que estamos passando. Hoje nós temos o privilégio de ouvir um belo texto do Evangelho que é Mateus 5, 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Meu querido irmão, minha querida irmã, as bem-aventuranças são tão lindas e tão importantes que nós temos dificuldades para falar de todas ao mesmo tempo. Precisamos fazer escolhas, porque cada uma encerra uma realidade bonita da vida nossa que precisa ser refletida e aprofundada. O Evangelho de Mateus, ele vai falar, em primeiro lugar, a bem-aventurança assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Mateus não está dizendo que bem-aventurado é o pobre materialmente. Ele está falando também o pobre em espírito. Esse que deve ser aquele que vai já conquistar o reino dos céus. O que significa esse pobre em espírito? Com certeza é aquele que confia na providência divina, na ação de Deus. Ele está desapegado das coisas, não coloca sua confiança nos bens materiais, mas tudo que tem, ele coloca a serviço da vida. Tem a prioridade à vida. Quantas pessoas têm bens e não sabem utilizar os seus recursos de maneira sábia, tanto para si quanto para ajudar os outros. Tem pessoas que têm tanta coisa, mas não tem tempo nem para se alimentar, não tem tempo para a família, não tem tempo para cuidar da saúde e não tem tempo de estar
alegremente com seus familiares, só pensando no lucro, no dinheiro, e essa pessoa então não pode ser feliz. Nós temos que ter essa liberdade de usar as coisas e ao mesmo tempo reconhecer aquilo que possuímos. Outra bem-aventurança que eu gostaria de meditar com vocês, é essa: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurada aquela pessoa que na sua vida sabe colocar o sofrimento, as dificuldades dos outros no seu coração. E aqui entra a ideia do coração também puro, porque para o hebreu o coração é a sede dos sentimentos e das decisões. Uma pessoa que tem um coração misericordioso, essa pessoa com certeza será muito feliz, encontrará também a compreensão, a misericórdia pela parte dos outros. Como diz o Evangelho, com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Então, nessa situação que estamos vivendo, é muito importante nós superarmos a indiferença, o fechamento, a dureza de coração e, ao mesmo tempo, buscarmos a solidariedade, vivemos a compaixão, sermos próximos um dos outros. Essa campanha que a igreja tem pregado, É Tempo de Cuidar, visa justamente isso. Cuidar das pessoas, do seu espírito e do seu corpo integralmente. Porque quanto mais nós cuidarmos das pessoas, mais nós vamos ter um mundo melhor. E aí, outra bem-aventurança que eu gostaria de falar aqui é: bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Puro de coração é aquela pessoa sincera. Diz o Salmo: quem entrará no teu santuário? Quem tem o coração puro, quem tem as mãos inocentes. Coração puro é aquela pessoa que não é vaidosa, não é falsa, mas procura ser simples como a água. A água, ela não tem gosto, não tem cor. A água é transparente, cristalina. Quanto mais limpa, mais transparente a água é. Assim também é aquela pessoa que tem um coração puro. Ela não está procurando vantagens pessoais, não precisa esconder aquilo que pensa, mas diz com sinceridade aquilo que está sentindo para buscar a verdade. É muito importante isso. Só nós vamos encontrar o caminho justo quando tiver pessoas que tenham esse coração sincero, que busca a verdade, mesmo que seja perseguido, que seja incompreendido, como fala nas bem-aventuranças. Mas se você for perseguido por causa do reino de Deus, você também será bem-aventurado. Então, essas bem-aventuranças, elas nos mostram que a pessoa diante de Deus, ela poderá ter a felicidade
naquilo que o mundo muitas vezes considera sofrimento, mal-estar. Para Deus, nada é impossível. As coisas de Deus são diferentes das coisas do mundo. Que Deus lhe conceda uma semana bem abençoada e que você seja uma pessoa bem-aventurada aos olhos de Deus e da humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.